pai Putin jogando seus brinquedos fora do carrinho, em Rostov-on-Don e Moscou. Putin acabou fechando um acordo para enviar o garoto birra para a Bielorrússia, onde o presidente russo disse que seus camaradas de Wagner poderiam se juntar a ele. Isso os coloca convenientemente mais perto de Kiev do que jamais estiveram de Moscou em sua marcha, e no momento em que as armas nucleares táticas russas também devem chegar. No entanto, os proponentes da mudança de regime não parecem muito interessados nesses fatos ou análises. Em vez disso, eles não param de sonhar com o caos, já que usaram Prigozhin para projetar suas fantasias anti-Putin, como se ele fosse Pamela Anderson e eles fossem adolescentes nos anos 90. E vamos apenas dizer que algumas de suas reflexões estão por aí. Nós nos preocupamos com a Rússia caindo nos braços da China? Haverá desintegração? Será que vai acabar com o fascista? Teremos um longo período de confusão e caos? Eles usarão suas armas nucleares como moeda de troca para tentar conseguir as coisas? Perguntou o Centro de Análise de Política Europeia, Edward Lucas na rádio BBC. Vó, diminua o seu rolo lá. As babuscas que alimentam os pombos no parque local estão ocupadas fazendo planos para o almoço de amanhã e ainda não receberam seu memorando de que talvez devessem considerar a adoção da ideologia fascista contra a qual seu país lutou ativamente em suas maiores batalhas históricas. Quanto à Rússia caindo nos braços da China, eles são apenas amigos, e não gostam muito desse tipo de coisa. Talvez seja a hora de um banho frio? Lucas também não parou por aí. Na esteira da não-morte de Putin, o especialista desde então se dobrou, olhando além de Putin para uma junta pós-Putin com um governo central fraco lutando contra poderosos senhores da guerra criminosos. Na realidade, o mesmo tipo de figuras regionais, minorias separatistas e pesos pesados corporativos que ele evoca lutam constantemente pelo poder em todos os países que possuem recursos ou poder sobre os quais vale a pena discutir. Ele poderia facilmente estar falando sobre a França ou os Estados Unidos. Então, por que poucos desses especialistas o fazem? Apesar do fato de que a vida na Europa Ocidental atingida pela inflação agora é muito mais desgastante do que a vida em Moscou, e digo isso como alguém que faz ping entre os dois. Putin enfrenta uma ameaça histórica ao controle absoluto do poder na Rússia, dizia uma manchete da Bloomberg. Você pensaria que eles viriam esses eventos como prova de que o presidente russo delega e confia em seus subordinados no que diz respeito à Constituição russa. E como proponentes da democracia, que como sabemos às vezes pode ser um pouco confusa, porque eles não comemoram este evento como prova do exercício dela por Putin, em vez de lamentar que o autoritarismo, que há muito tempo e claramente atribuem erroneamente a ele, arrisque erodindo. A Rússia não pode funcionar sem uma mão forte ao volante, e a mão deste presidente foi fatalmente enfraquecida, segundo o Financial Times. Então agora a Rússia precisa de autoritarismo, que Putin de repente é incapaz de fornecer. Apesar dos muitos anos de críticos ocidentais acusando de ser muito opressor, qual é? Escolha uma faixa. Gideon Rachan disse no Financial Times que o constrangimento acabaria com Putin. Mesmo que o líder russo prevaleça na batalha imediata contra Wagner, é difícil acreditar que Putin possa sobreviver a esse tipo de humilhação, escreveu ele, fazendo soar como a marcha de Wagner resultou em Putin recebendo um VD na frente de toda a escola. A China expandiu seus programas de teste e avaliação de armas para incluir um cenário de conflito global em meio às crescentes tensões entre Pequim e Washington, informou o South China Morning Post na quarta-feira. De acordo com o artigo, os mais recentes jogos de guerra baseados em computador e testes arquivados têm se concentrado em avaliar as capacidades dos navios de guerra chineses em uma situação apocalíptica. O chamado cenário de Guerra Z é um choque de força de vontade estratégica. O conflito regional se transforma em uma guerra total, disse Fan Canshin, pesquisador do Exército Popular de Libertação da China, PLA, cuja equipe realizou